Eu preciso fazer uma análise da minha vida, porque eu estou tendo esse problema. E muitas vezes nós estamos nos conformando, porque aquilo que você se entregar, você vai se tornar. Romanos capítulo 6, versículo 16, coloca comigo. Aquilo que você se entregar, você vai se tornar. Se eu começo a ter atos repetitivos, eu começo a me conformar com aquilo. Eu não consigo mudar, então deixa eu continuar assim. Eu vou pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão, pecando, pedindo perdão. Eu vou me acostumando nesse ato e eu vou me tornando isso. Está aqui comigo, igreja? O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. E não vamos ser hipócritas, meu irmão. Todos nós passamos por dificuldades, passamos por provas, passamos por testes. É verdade ou não? Romanos capítulo 6, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo modo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou, diga, eu sou livre, eu tenho a liberdade, eu tenho pão, eu tenho Cristo na minha vida, e eu vou comer dele todos os dias da minha vida. Se você começa a raiva toma aquela ira, e aí te leva a situações de agressão, e aquilo começa a se repetir, e aquele espírito vai dominando você, e o fruto do Espírito Santo não pode fluir na tua vida. Está aqui, amados? Dá para dar uma glória a Deus? Ou então diga misericórdia, pelo menos. Luxúria, pornografia. Não, pastor, essa palavra não pode falar na igreja. Nós somos livres da religiosidade, amados. Porque isso está na televisão, no jornal, em todos os canais de internet você vai ver isso. Pessoas que são viciadas em medicamentos. E o espírito da fofoca? Por que o povo peca na fofoca? Você sabe qual é o pecado de maior multiplicação e destruição nas famílias, na igreja? É a fofoca. Sabe o que acontece quando você fofoca? O que acontece é que um irmão vem para você e ele fala, amados, eu estou passando por isso. E aí você ora por ele e você libera ele. Você diz, seja livre em nome de Jesus Cristo. Você confessou, vai em paz. E aí você vira para o outro irmão João e começa a falar, rapaz, sabe aquele irmão que teve aqui? Rapaz, tu não sabe o problema que aquela treva está passando. Aquele espírito que você mandou embora, agora vem em você, vem na tua casa, vem na tua família. Fofoca, multiplica e atrai esses espíritos. Minha família passou por uma situação há 15 anos atrás. E eu confesso que a situação me tocou muito o meu coração. E eu levei 9 meses para compartilhar isso com a minha esposa, que dorme todo dia comigo. Por quê? Por proteger a família. Na igreja, a gente nem sabe direito do problema. Eu escutei que fulano de tal está passando por isso. Amados, você está trazendo aquele espírito para vir dentro da tua casa. É meu irmão. E se é meu irmão, eu vou proteger. Se é meu irmão, eu vou proteger. Dá licença, meu amado. É meu irmão, e se passou alguma coisa, o que eu tenho que fazer? É meu irmão, eu vou esconder, eu vou trabalhar. Estou aqui, eu vim aqui para te proteger e não para expor. Essa igreja tem que proteger o irmão do seu lado, o outro irmão, porque essa é a libertação e esse é o pão para os filhos. Eu costumo dizer na igreja que ninguém vai lá em casa para falar de outro irmão, porque eu digo, se falar de outro irmão, um dia vai falar de mim também. É assim não? Mas se falar de você, um dia vai falar de você para outro. E outra coisa, não fui eu que falei, pastor. Desculpa, como é que é seu nome, pastor? Perdão? Eulário. Se falar do pastor Eulário, bispo, apóstolo, missionário Eulário, o que acontece? Eu estou entrando num campo que não me pertence. Eu estou trazendo os problemas dele para mim. Mas quando eu edifico a vida dele, protejo a vida dele, porque nós somos escudeiros, protetores. Eu vim para proteger, para cuidar. Eu protegi a minha família, eu escondi eles. Obrigado, pastor. E minha esposa perguntou para mim, por que você não falou para mim antes? Eu falei, porque não ia te edificar, hein? Primeiro eu tratei o problema está tratado, então agora você pode saber. Olha para esse irmão do seu lado. Ele precisa que você o proteja e ela proteja. Esposa, proteja os seus esposos. Esposo, proteja. Esposo falando de esposa, meu amado. Era para mim fazer a abertura, né, pastor? Líder, falando de pastor, de outros pastores. O apóstolo um dia estava ministrando e ele contou de púlpito esse testemunho. Não é algo pessoal, não. Ele falou isso de púlpito. Ele disse que ele começou com uma dor no braço e ele orou, e Deus usava ele para orar por outras pessoas, e as pessoas eram curadas, mas ele não. E ele então foi para o joelho e ele falou, Deus, eu quero saber por que o Senhor não me cura. E Deus falou para ele, porque você falou do meu ungido. E ele falou assim, mas ele está roubando a igreja. E Deus falou, e quem te constituiu o juiz dele? Está aqui, igreja. Mas a Bíblia diz que quando eu abençoo o meu irmão, eu recebo a bênção dele. Presta atenção, amados. Todo tipo
de situação que nós ainda não vencemos, tem uma porta que foi aberta e precisa ser fechada. Todo tipo de situação que nós não vencemos, tem uma porta, tem uma raiz que foi aberta e nós precisamos vencer. Eu posso entrar em detalhes, mas eu não tenho tempo para detalhes. Pergunte ao Espírito Santo. Nós vamos abranger aqui rapidamente. Pessoas que não conseguem ter uma estima, sempre numa baixa autoestima. Sempre. Pessoas self-pitying. Como é que é self-pitying? Self-pitying. Vítima, todo o tempo. Já falou assim, não? Com a pessoa? Como é que está? Você podia estar melhor, irmão, mas está uma dificuldade. Ai, meu irmão. Para aquele deu certo, porque para mim nunca dá certo. Isso é um espírito, amado. Rejeição, uma pessoa com problema de rejeição, essa pessoa ela passa por situações terríveis. Que tipo de sintomas essa pessoa traz? É um coração quebrantado. A rejeição é o maior plano do inimigo, e isso afeta qual tipo de problema na pessoa? Diga comigo, relacionamento. Porque uma pessoa que passou por problema de rejeição, ela tem problema de se relacionar com outras. Então ela vai ter problema de relacionar com esposo, com esposa. Ela vai ter problema de relacionar com filhos, com irmãos da igreja. E assim sucessivamente. E muitas vezes a pessoa aprende a lidar com aquele problema, mas ela continua. Por isso ela sempre vive muito isolada. É uma pessoa mais quieta. Eu não estou dizendo de temperamentos de pessoa. Não me pegue errado e não espiritualize tudo. Estão me entendendo, não? Amém? Que tipo de sintomas isso traz? Quando uma pessoa tem um coração fragmentado, você vê certos sintomas. E eles são pessoas instáveis. Uma pessoa com problema de rejeição, um dia ele está crente, outro dia não está. Tem altos e baixos, esquizofrênico, emocionalmente instáveis. Esse espírito ferido é uma ferida profunda. E ele causa falta, qual é a maior causa da rejeição? Falta de pai. O diabo está destruindo famílias. Se você passou por um divórcio, eu quero orar por você e dizer em nome de Jesus que foi o último, amado, acabou. Uma criança de 11 anos na minha igreja, e eu vi todas as crianças do Natal, e eu vi aquelas crianças felizes, e eu peguei essa criança, coloquei no meu colo e disse, senta aqui. E eu perguntei para essa criança, o que você quer ganhar? E a criança não falava. Então eu usei uma forma, eu falei assim, peraí. Se Deus estivesse na tua frente e você pedisse qualquer coisa que eu queria, dar alguma coisa para aquela criança. E eu esperava, ela vai me dizer uma bicicleta, um videogame, uma televisão, não sei lá. Eu pensei que ela ia falar alguma coisa. E eu perguntei para ela, o que você quer pedir se Deus estivesse na tua frente? Ele não pensou para me responder, minha mãe. Porque a mãe saiu para comprar alguma coisa e nunca mais voltou. Rejeição traz medo. Pessoas podem passar por rejeição. É a falta de amor. Isso quebra o coração, e isso tira a identidade. Uma pessoa, para poder receber a Deus como Pai, quando ele recebe a revelação de paternidade, que isso é outra mensagem, paternidade de Deus. Pastor, mas eu me torno cristão, Deus é o meu Pai. Eu digo, eu pensava assim também, irmão. Eu pensava assim. Mas eu só fui reconhecer Deus como Pai depois, quando eu era pastor. Porque eu vi que tipo de relacionamento um filho tem com o pai. Eu digo, não é esse tipo de relacionamento que eu tenho com meu pai, Deus. Mas eu não vou conseguir ter um relacionamento com meu pai se eu não tiver um exemplo de pai aqui, ou então ser curado por isso. Mas a rejeição pode passar na infância, na juventude, em situações, ou talvez no ventre, uma família que desejaria mãe, que desejaria uma mulher, e agora vem um menino, que deseja uma menina e vem um menino. E aquilo causa rejeições. Mas o que eu preciso entender, mas graças a Deus, diga comigo, graças a Deus. Porque há 2000 anos atrás, ele veio para mim. Eu sou filho, eu tenho direito. Rebeldia, olha só comigo, rebeldia, pessoas amarguradas, pessoas com problema de lascívia, pornografia, ciúmes em excesso. Tem casal que não pode viver, porque é um ciúme em excesso. Nós temos um cuidado, amém? Todo pastor tem um cuidado com a sua ovelha, ele tem um certo ciúme da sua ovelha, assim não? Não é assim não? Mas existe aquela coisa exagerada, que destrói. Ressentimento, lascívia sexual, pobreza contínua. Nunca sai, a pessoa inteligente trabalha, mas nunca sai da pobreza, meu irmão. Espírito de pobreza, espírito de miséria. Ah, pastor, você fala isso por causa dos Estados Unidos. Não foi os Estados Unidos que mudou a minha vida, não. Nem é perto, quem mudou a minha vida foi Cristo. Esse espírito de miséria, graças a Deus, Deus me usou já para libertar tantas pessoas. E vem para mim depois, pastor, depois que nós fizemos aquela oração e quebramos essa situação, minha vida mudou. Hoje a minha empresa vai para frente, hoje a história mudou, hoje as coisas mudaram. Recentemente nós tivemos um testemunho, o pastor Felipe estava ali juntamente conosco quando a pessoa testemunhou.
Ele falou, passando por um problema com uma companhia abençoada, uma companhia cheia de funcionários, uma pessoa próspera, e de repente começou tudo a dar errado. E alguém passou meu telefone para essa pessoa, e nós conversamos, e eu orei por ele, e eu falei para ele, hoje acaba. O dia que ele ligou para mim, até o carro dele, sem motivo, pegou fogo com 8 funcionários dentro. Os funcionários conseguiram sair, e o carro se acabou. E ele falou, eu não sei o que fazer, pastor. E eu vou explicar para você o que é isso aqui, isso é muito sério. E nós oramos, repreendemos. Eu falei, amado, primeiro eu vou orar e vou buscar o Senhor, porque eu quero saber a raiz. E você vai trabalhar aí para saber qual é a raiz. Nós vamos descobrir a raiz e nós vamos quebrar isso aqui. E o Espírito Santo vai nos revelar qual foi a raiz dessa situação. 3 dias orando, o Senhor nos deu, oramos. Ele disse assim, pastor, foi como se tirasse com a mão. Aquele momento ali, toda a história mudou. Espírito de miséria, pobreza contínua, ódio. Está aqui comigo, amados? Ah, pastor, essa unção de prosperidade, teologia da prosperidade. Você acha que Deus não quer que você seja próspero? Você acha que Deus não quer que você ande num carro bom? More numa casa que é sua? Nós vamos orar por isso, vamos orar por casa própria aqui.